Olá, meus queridos, minhas queridas, daremos continuidade ao estudo dos benefícios do regime geral de previdência social e acerca do tema benefício. Nesse vídeo vamos estudar a questão relacionada com a DIB. O que é DIB? É a data do início do benefício. Então vamos ver em relação a cada um dos benefícios qual é a data que ele inicia. Começando aqui pela aposentadoria por invalidez. Bem, no caso da aposentadoria por invalidez, nós teremos primeiro que observar se essa aposentadoria é precedida de auxílio-doença ou não. Porque quando ela é precedida de auxílio-doença, a data do início da aposentadoria por invalidez será o dia imediatamente ao da cessação do auxílio-doença. Quer dizer, o auxílio-doença cessa num dia, a aposentadoria por invalidez inicia no dia imediatamente seguinte. Isso é o que diz, o que determina aqui o caput do artigo 43 da Lei 8.213, que você vê aí na tela do seu computador. Diz, a aposentadoria por invalidez será devida, aí vejam, a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio-doença. Bem, mas isso é quando a aposentadoria por invalidez for precedida de auxílio-doença. Acontece que tem alguns casos em que a aposentadoria por invalidez não é precedida de auxílio-doença. Então, o caso que está descrito aqui no caput do artigo 43 é o caso em que a aposentadoria por invalidez é precedida de auxílio-doença. Porém, o parágrafo 1º vai tratar exatamente dos casos em que a aposentadoria por invalidez não é precedida de auxílio-doença. Aí veja aqui o que é que diz o parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 8.213. Diz assim: concluindo a perícia médica inicial pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por invalidez será devida. Ou seja, o segurado chega lá na Previdência, por exemplo, sofreu um acidente, perdeu as duas mãos, aí não vai ter auxílio-doença. Nesse caso, a aposentadoria por invalidez será concedida de imediato. Aí, a partir de que data? Aí nós temos que ver que tipo de segurado é. Porque quando se trata de um segurado empregado, em que a aposentadoria por invalidez não é precedida de auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez será devida a partir do 6º dia do afastamento da atividade ou a partir da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de 30 dias. Agora, essa regra aqui da linha A vale só para segurado empregado. Aí a linha B é para os demais segurados. Então, para os demais segurados, quando a aposentadoria por invalidez não é precedida de auxílio-doença, para os demais segurados, ela inicia a partir da data do início da incapacidade ou da entrada do requerimento, se entre essas datas não decorrerem mais de 30 dias. Então, resumindo aqui o artigo 43 e o seu parágrafo 1º, nós temos aqui esse resumo. Data do início da aposentadoria por invalidez. Quando ela não é precedida de auxílio-doença. Aí, para qualquer segurado, a aposentadoria por invalidez vai iniciar a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Isso quando ela é precedida de auxílio-doença. Ela não sendo precedida de auxílio-doença, aí vai depender do tipo do segurado. Para segurado empregado, é a partir do 16º dia de afastamento, se der entrada no benefício
no prazo de 30 dias a contar da data do início da atividade. Se demorar mais de 30 dias para dar entrada do benefício, vai ser a partir da data do requerimento. Ok? E para os demais segurados? Para os demais segurados, se iniciou a incapacidade aqui, dentro do prazo de 30 dias, deu entrada no benefício, então o benefício terá início aqui na data da incapacidade. Se demorou mais de 30 dias para dar entrada no benefício, o benefício terá início na data do requerimento. Agora, quando se trata de segurado empregado, se dá entrada dentro do prazo de 30 dias, o benefício inicia a partir do 16º dia. Se demora mais de 30 dias, o benefício inicia na data do requerimento. Isso para empregado. Bem, por que quando se trata de empregado, que ele dá entrada no benefício dentro do prazo de 30 dias, por que o benefício só é pago a partir do 16º dia? Para os demais segurados, quando dá entrada no benefício dentro do prazo de 30 dias, o benefício é pago desde a data do início da incapacidade, ou seja, o benefício retroage para a data do início da incapacidade. Mas, quando é empregado, ele não retroage para a data do início da incapacidade. Ele é devido a partir do 16º dia. A explicação está aqui no parágrafo 2º desse artigo 43 da Lei 8.213, que diz o seguinte: durante os primeiros 15 dias de afastamento da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o seu salário. Então, isso ocorre somente para segurado empregado. Por isso que, no caso de segurado empregado, quando o requerimento é feito dentro do prazo de 30 dias, o benefício é devido a partir do 16º dia. Por quê? Porque durante os 15 primeiros dias, a empresa já está pagando o salário. Se além de salário, a Previdência ainda pagasse o benefício da aposentadoria por invalidez nesses 15 primeiros dias, ocorreria uma duplicidade de rendimento. Então, para não ocorrer essa duplicidade de rendimento, quando se trata de segurado empregado e o requerimento é feito dentro do prazo de 15 dias, o benefício será pago só a partir do 16º dia. Bem, para os demais segurados, deu entrada dentro de 30 dias, o benefício retroage para a data do início da incapacidade. Demorou mais de 30 dias, aí para qualquer tipo de segurado, demorou mais de 30 dias para requerer, o benefício será pago só a partir da data do requerimento. Porém, tudo isso que eu estou falando é para os casos da aposentadoria por invalidez não precedida de auxílio-doença. Porque quando ela é precedida de auxílio-doença, o benefício da aposentadoria por invalidez será pago a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Podemos passar para o próximo benefício, que na verdade vamos estudar aqui a DIB de dois benefícios conjuntamente: a aposentadoria por idade e a aposentadoria por tempo de contribuição. Por que os dois conjuntamente? Porque a regra é a mesma. A regra que se aplica para a DIB da aposentadoria por idade é a mesma regra que se aplica para a DIB da aposentadoria por tempo de contribuição. E qual é a regra? Bem, existe uma regra que se aplica para segurado empregado e para empregado doméstico. Qual é essa regra? A aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição será paga, será devida a partir da data do desligamento do emprego, quando requerido no prazo de 90 dias, contados da data do desligamento. Ou, a partir da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego,
ou quando for requerida depois de 90 dias contados da data do requerimento. Bem, essas duas primeiras regras aqui aplicam-se somente para segurado empregado e para empregado doméstico. Para os demais segurados, é sempre a partir da data do requerimento que as aposentadorias por idade e por tempo de contribuição são devidas. Então, vamos dar um exemplo aqui de um segurado empregado. Segurado empregado. Olha, segurado empregado, ele pode requerer aposentadoria por idade e aposentadoria por tempo de contribuição e continuar trabalhando na empresa. Se isso ocorrer, a aposentadoria por idade ou aposentadoria por tempo de contribuição será devida aqui, a partir de que data? Sempre a partir da data do requerimento. Isso quando não houver desligamento. O que significa não houver desligamento? O empregado ou o empregado doméstico deu entrada na aposentadoria por idade ou na aposentadoria por tempo de contribuição e continuou trabalhando. Bem, esse é o primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo, é sempre a partir da data do requerimento. Agora, continuando com o exemplo de empregado. Nessa data aqui, houve o desligamento do emprego. O que significa isso, desligamento? O empregado pediu demissão. O empregado se afastou da empresa. Bem, aí se dentro do prazo de 90 dias, esses 90 dias ficou feio aqui, né? Se dentro do prazo de 90 dias, o empregado der entrada no requerimento da aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, a data do início do benefício retroage para a data do desligamento. Ok? Pediu demissão aqui nessa data. Dentro do prazo de 90 dias, assim 80 dias depois, deu entrada na aposentadoria por tempo de contribuição ou aposentadoria por idade. A DIB será a data do desligamento. E se demorar mais de 30 dias, será a data do requerimento. Demorou mais de 90 dias. Se demorar mais de 90 dias, a DIB será a data do requerimento. Tá legal? Isso é para empregado e para empregado doméstico. Tá legal? Para empregado e para empregado doméstico. Não pediu demissão, continuou trabalhando. Qual é a DIB? Data do requerimento. Pediu demissão, se desligou. Se der entrada na aposentadoria dentro do prazo de 90 dias, a DIB é a data do desligamento. Se demorar mais de 90 dias, vai ser a data do requerimento. E para os demais segurados? Bem, para os demais segurados, é sempre aqui, ó, para os demais segurados, é sempre a data do requerimento. Bem, fundamentação legal sobre isso que a gente falou aqui, está no artigo 49 da Lei 8.213 para a aposentadoria por idade. E no artigo 54 para a aposentadoria por tempo de contribuição. Podemos dar uma olhadinha só para conferir aqui. Ó. Artigo 49 da Lei 8.213, a aposentadoria por idade será devida. Aí aqui, ao segurado empregado, inclusive ao doméstico, a partir da data do desligamento do emprego, quando requerida até essa data ou até 90 dias depois dela. Beleza? Tranquilo? Ou então, a data do requerimento, quando? Quando não houver desligamento, ou quando for requerida após esse prazo de 90 dias. Isso para empregado e para empregado doméstico. Para empregado doméstico. E para os demais segurados? Olha, para os demais segurados, sempre a partir da data do requerimento. Essa regra aqui do artigo 49 se aplica para a aposentadoria por idade. Agora veja aqui o que diz o artigo 54. Diz, a data do início da aposentadoria por tempo de serviço, aí vejam, isso que a Lei 8.213 está chamando de aposentadoria por tempo de serviço, na verdade, é aposentadoria por tempo de contribuição, porque a emenda constitucional número 20
mudou o nome dessa aposentadoria. Então, entenda assim o artigo 54. A data do início da aposentadoria por tempo de contribuição será fixada da mesma forma que a data da aposentadoria por idade, conforme o artigo 49. Então, esse artigo, essa regra de DIB aqui do artigo 49, ela tanto vale para a aposentadoria por idade, como também vale para a aposentadoria por tempo de contribuição. Agora vamos para o próximo benefício. O próximo benefício é a aposentadoria especial. Olha, se nós observarmos aqui o parágrafo 2º do artigo 57, o que é que vai dizer? Parágrafo 2º do artigo 57, diz assim: a data do início do benefício, que benefício? Aposentadoria especial, porque esse artigo 57 está tratando de aposentadoria especial. Então, quando o parágrafo 2º do artigo 57 fala a data de início do benefício, o benefício que ele está falando é aposentadoria especial. Aí diz, será fixada da mesma forma que a da aposentadoria por idade, conforme o artigo 49. Então, esse artigo 49, essa regra do artigo 49, ela se aplica para a aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria especial. Sendo que, aqui no nosso esquema, eu preferi colocar a aposentadoria especial separada. Por quê? É porque aqui na regra da aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, no item 1 eu coloquei para empregado e empregado doméstico. Aí no caso da aposentadoria especial eu não poderia dizer isso. Por quê? Porque empregado doméstico não tem direito à aposentadoria especial. Por isso que eu não poderia dizer isso. Então aqui eu coloquei DIB da aposentadoria especial para o segurado empregado a partir da data do desligamento do emprego, quando requerido no prazo de 90 dias contados da data do desligamento, ou a partir da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego, ou quando for requerido depois desses 90 dias. Aí você pergunta, professor, e o segurado que entra em gozo de aposentadoria especial, ele pode continuar trabalhando? Resposta, sim, pode. Só não pode continuar trabalhando com exposição aos agentes nocivos. Porém, se ele ficar sem exposição aos agentes nocivos, ele poderá continuar trabalhando. Então, se ele não se desliga da empresa e requer a aposentadoria especial, então a data da DIB, da aposentadoria especial, será a data do requerimento. Agora, se ele se desliga, aí, se fizer o requerimento dentro do prazo de 90 dias, a DIB retroage para a data do desligamento. Se demorar mais de 90 dias, aí a DIB será a data do requerimento. Aí quais são os outros segurados que têm direito à aposentadoria especial? Além do empregado, tem também o trabalhador avulso e o cooperado, seja ele filiado à cooperativa de trabalho ou à cooperativa de produção. Para trabalhador avulso e para cooperado, a DIB da aposentadoria especial será sempre a data do requerimento. Ok? Então, podemos passar para o próximo benefício, que é o auxílio-doença. Vamos tratar da DIB do auxílio-doença. Aí aqui, nós temos que ver se ele foi requerido até o 30º dia do afastamento da atividade ou se ele foi requerido depois do 30º dia. Então, o segurado ficou incapacitado para o trabalho por mais de 15 dias consecutivos. Aí se afastou do trabalho. Se dentro do prazo de 30 dias ele efetuar o requerimento do auxílio-doença, aí, se for um segurado empregado,
o auxílio-doença será devido a partir do 16º dia do afastamento. Se for outro tipo de segurado, a contar da data do início da atividade. Isso se o benefício for requerido dentro do prazo de 30 dias contado da data do afastamento. Agora, quando o segurado se afasta porque está incapacitado para o trabalho e demora mais de 90 dias para requerer o auxílio-doença, aí nesse caso, para qualquer tipo de segurado, o auxílio-doença será devido a partir da data do requerimento. Aí aqui, por que é que quando o empregado dá entrada do auxílio-doença dentro do prazo de 30 dias, por que é que o auxílio-doença só é devido a partir do 16º dia? A resposta está aqui na Lei 8.213. Vamos ver, ó. Aqui no parágrafo 3º do artigo 60 da Lei 8.213, que diz o seguinte: durante os primeiros 15 dias consecutivos do afastamento da atividade por motivo de doença, incumbirá a empresa pagar ao segurado empregado o seu salário integral. Então é exatamente por isso que a Previdência só paga o auxílio-doença ao empregado a partir do 16º dia. Por quê? Porque durante os 15 primeiros dias, por motivo de afastamento, cabe à empresa pagar o salário do empregado doente ou acidentado. Agora, detalhe importante, né? Auxílio-doença só é devido se o segurado ficar incapacitado para o trabalho por mais de 15 dias consecutivos. Tá legal? Se ficar incapacitado só por 15 dias consecutivos, não tem direito a auxílio-doença. Agora vamos dar um exemplo aqui para você entender melhor esse troço, né? Imagine assim um contribuinte individual. O contribuinte individual estava trabalhando bonitinho aqui, aí aqui nessa data ficou incapacitado. Incapacitado. Bem, se ele ficou incapacitado só por 15 dias ou por menos de 15 dias, não tem auxílio-doença. Mas imagine que ele ficou incapacitado para o trabalho por mais de 15 dias consecutivos. Aí, nesse caso, sim, terá auxílio-doença. Aí ele deu entrada quando? 18 dias após o início da incapacidade, ele fez o requerimento. 18 dias. Bem, nesse caso, qual é a DIB do auxílio-doença? A DIB vai ser a data do início da incapacidade. Por quê? Porque antes de completar 30 dias, ele deu entrada no benefício. Agora, se ele tivesse dado entrada aqui, ó, no 33º dia, após o início da incapacidade, aí seria a data do requerimento. A DIB seria a data do requerimento, nesse caso. Ok? Agora, lembre, para ter direito a auxílio-doença, é necessário que a incapacidade seja por mais de 15 dias consecutivos. Essa regra se aplica para qualquer segurado. A diferença aqui com relação ao empregado é que quando o benefício é requerido dentro de 30 dias contados da data do afastamento, no caso de segurado empregado, a Previdência paga só a partir do 16º dia. Por quê? Porque a lei está dizendo aqui, ó, no parágrafo 3º do artigo 60, que cabe à empresa pagar o salário integral do empregado durante os 15 primeiros dias de afastamento. Durante os 15 primeiros dias de afastamento da atividade por motivo de doença, cabe à empresa pagar
ao segurado empregado, só ao empregado, o seu salário integral. Podemos passar para outro benefício. Auxílio acidente. Qual é a DIB? O auxílio acidente, a Lei 8.213, diz qual é a data do início, aqui no parágrafo 2º do artigo 86. Vejamos aqui, ó. Parágrafo 2º do artigo 86 da Lei 8.213. O auxílio acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Então, essa é a DIB do auxílio-acidente. Simples, né? Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Simples assim. Muito fácil a DIB do auxílio-acidente. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença. Vamos para o próximo benefício. Salário maternidade. Olha, aqui no caso do salário maternidade, a regra é que a DIB é a data do fato gerador. Aí quais são os fatos geradores do salário maternidade? Olha, os fatos geradores do salário maternidade é o parto, o aborto não criminoso, a adoção ou guarda judicial para fins de adoção. Então a regra é que na data que uma dessas coisas ocorrer, a partir daí inicia o salário maternidade. Porém, aqui o artigo 71 da Lei 8.213, ele diz que 28 dias antes do parto, se a segurada assim quiser, ela já pode dar início ao salário maternidade. Então isso aqui é mediante um atestado médico. O médico dá um atestado dizendo que a segurada vai parir tal data. Então, 28 dias antes dessa data marcada para o parto, se a segurada assim desejar, ela já pode dar início ao seu salário maternidade. Porém, não é obrigado ela iniciar 28 dias antes. Se ela quiser, ela pode dar início ao salário maternidade numa data mais próxima do parto, ou então até no dia do parto, se assim ela quiser. Há algumas seguradas que preferem iniciar o salário maternidade exatamente na data do parto. Para quê? Para ficar mais tempo com o filho. É isso? Independentemente se ela der entrada 28 dias antes, ou numa data mais próxima do parto, ou na data do próprio parto, em qualquer caso, ela terá direito ao salário maternidade por 120 dias, tá legal? E só um detalhe, aqui no regime geral de Previdência Social, salário maternidade é só por 120 dias, tá legal? Tem alguns regimes próprios que tem um salário maternidade por um prazo maior do que 120. Até aqui no regime geral, tem um projeto aí chamado Empresa Cidadã, em que o salário maternidade pode ser prorrogado por mais 60 dias. Mas, perdão, o salário maternidade não. A licença maternidade pode ser prorrogada por mais 60 dias. Mas é a licença maternidade, não é o salário maternidade. O salário maternidade é só por 120 dias. Se a empresa participa desse programa, Empresa Cidadã, e quer prorrogar a licença maternidade por mais 60 dias, durante essa prorrogação, o que ela tem que pagar para a empregada não é salário maternidade, é salário. Aí a lei que fala sobre essa questão da empresa cidadã, diz que se essa empresa ela for tributada no imposto de renda com base no lucro real, ela pode deduzir esse salário referente a essa prorrogação da base de cálculo do imposto de renda. Mas isso aí é um assunto que não diz respeito ao direito previdenciário. Para o direito previdenciário, aqui no regime geral, o salário maternidade
é por 120 dias. Em situações excepcionais, ele pode ser aumentado por 2 semanas. Mas no início do próximo vídeo, a gente vê quais são essas situações excepcionais. Até lá, meus queridos e minhas queridas.